Olá, vamos dar continuidade à unidade 4, com o segundo tópico, que é termodinâmica e teoria cinética dos gases, parte 1. Conteúdos desta videoaula: termodinâmica e teoria cinética dos gases. Qual o objetivo desta videoaula? Descrever os processos associados a gases e transformações gasosas, dispondo das teorias termodinâmicas e suas leis. Entender a teoria cinética dos gases e suas aplicações. O que é termodinâmica? Termodinâmica é o ramo da física que relaciona as propriedades macroscópicas da matéria com a energia trocada, seja ela sob a forma de calor ou de trabalho, entre corpos ou sistemas. E o que é trabalho? O trabalho realizado pelo gás sob pistão é dado pela variação, pela parte infinitesimal do trabalho, que é igual a pressão vezes uma parte do volume, uma parte infinitesimal do volume. Ou, se a gente pegar o trabalho total realizado por esse gás, à medida que esse gás se altera de um volume inicial até o volume final, o trabalho é dado pela integral de PDV, onde o volume varia de VI até o volume final, até VF. Aqui nós temos a situação esquematizada. Nós temos um fluido, um gás no caso, dentro de um êmbolo, e agora eu vou fazer uma pequena variação de volume, ou seja, eu vou expandir esse fluido. Então, qual é o seu trabalho realizado por essa expansão? Vai ser dado por esta equação aqui. Se o trabalho for maior que zero, a energia é fornecida para o sistema. Se ele for menor, a energia é cedida pelo sistema. E o que é o calor? O calor é o modo de transferência de energia resultante da diferença de temperatura entre dois sistemas, ou um sistema e a vizinhança. Nós temos aqui um exemplo, tá? Onde a gente cede calor para esse sistema, que aqui nós temos um fluido, tá? O calor entra no gás. E esse calor é positivo quando entra. Quando ele sai, ou seja, o calor deixa o gás, ele é negativo. Aqui, só resumindo o que eu acabei de falar, é que se o calor for maior que zero, o calor entra no gás. E se o calor for menor que zero, o calor sai do sistema. Bom, para estudar a termodinâmica, nós precisamos conhecer as três leis da termodinâmica. E nós temos a lei zero, que é a lei do equilíbrio térmico, né, que é visto em curso anterior, né, do equilíbrio térmico. Se eu tenho dois corpos e eu coloco esses dois corpos dentro de um sistema, então, com o passar do tempo, esse sistema eles vão ficar com a mesma temperatura. Então, a primeira lei da termodinâmica é uma generalização da lei da conservação de energia, que engloba a mudança da energia interna. Mas o que é energia interna? É toda a energia do sistema que está associada com as suas componentes microscópicas, no caso, átomos e moléculas, quando vista de um sistema de referência em repouso com respeito ao objeto. Bom, a energia interna de um sistema, ela é, vamos dizer assim, que é a soma, né, o conjunto de todas as energias dentro desse sistema, que no caso é a energia cinética de translação, de rotação e de vibração das moléculas, a energia potencial das moléculas e a energia potencial entre as moléculas. Portanto, se a gente definir a primeira lei da termodinâmica em relação ao que acabei de falar sobre a energia interna, então nós temos que a energia interna, a variação de energia interna, ela é igual ao calor menos o trabalho. Essa é uma lei de conservação de energia. Então vamos ao estudo dos sinais, né? Se o Q for maior que zero, o calor é adicionado ao sistema, como a gente viu antes, né? Ou seja, a energia interna do sistema aumenta. Se o Q for menor que zero, o calor é retirado do sistema e a energia desse sistema diminui. Se o trabalho for maior que zero, o trabalho é realizado pelo sistema e a energia interna desse sistema diminui. Se o trabalho for menor que zero, o trabalho realizado é sobre o sistema e a energia interna desse sistema aumenta. E a gente agora vai estudar um pouquinho das transformações termodinâmicas, tá? Para a gente estudar já a segunda lei. Então, quais são as transformações de termodinâmica que nós conhecemos? Nós temos a diabática,
que essa transformação adiabática ela não envolve a troca de calor, é um sistema fechado, onde o calor é igual a zero. Então, nós temos a isovolumétrica ou a isocórica, que mantém o volume constante, ou seja, não vamos ter trabalho, ou seja, trabalho é igual a zero. Nós temos a isobárica, que é a pressão constante, e onde há aumento da temperatura, ou seja, nós temos que o calor é o trabalho mais a variação de energia interna do sistema, e nós temos a isotérmica, onde a temperatura é constante, ou seja, onde nós não temos a variação de energia interna. Então, se a gente for explicar essas 4 transformações termodinâmicas no gráfico, nós temos isso aqui. Ó. Nesse primeiro aqui nós temos a isobárica, que é a pressão constante. Aqui nós temos o isotérmico, tá? Onde que a temperatura é constante. Aqui nós temos a isovolumétrica, onde o volume é constante. E aqui nós temos a adiabática, em que a temperatura inicial ela é menor do que a temperatura final. Isso a gente vai discutir um pouco mais detalhadamente a transformação adiabática um pouquinho mais lá na frente. E a segunda lei da termodinâmica. A gente viu que na primeira lei da termodinâmica ela é uma lei de conservação, né? Ou seja, em que todo o calor que eu cedo do sistema ele é transformado em trabalho, tá? E que eu posso fazer vamos dizer assim, essa reversão. Eu posso causar trabalho, né? Produzir trabalho através do calor, ceder o trabalho para o sistema e gerar calor. Isso é a lei de conservação da termodinâmica, que é a primeira lei. Aí vem a segunda lei da termodinâmica. Nós aqui temos, nessa situaçãozinha aqui, que nós temos que a temperatura do café é maior que a temperatura do ar. Até aí tudo bem, ou seja, que o calor é transferido do café quente para o ar frio. Mas aí eu pergunto, é possível transferir o calor de volta do ar frio para o ar quente? Sabe se isso é possível? Bom, para a gente saber se isso é possível ou não, nós vamos primeiro estudar os processos reversíveis e irreversíveis. Os processos naturais são irreversíveis. Tá? Isto é, eles seguem a flecha do tempo, no caso do atrito, reações químicas, equilíbrio térmico, mistura. Apenas processos ideais de quase equilíbrio são reversíveis. Tá? Nós temos aqui uma figura do processo irreversível, que é uma tinta se misturando à água. A gente não consegue ter a água limpa e a tinta separadamente, sem ser por um processo, né? Sem ser por outro processo. Se for por um processo natural, isso não acontece, isso não é possível. Nós temos aqui um processo reversível, né? O trabalho infinitesimal realizado pelo sistema durante uma pequena expansão da dx. Se a gente puxar um pouquinho esse pistão, tá? Esse ar, esse gás, esse fluido que está nesse êmbolo, tá? Ele não vai produzir ele vai produzir uma pequena quantidade de calor. Ou seja, eu consigo modificar esse sistema e também eu consigo voltar esse sistema como era antes. Tá? Isso aqui é um exemplo de um processo reversível, desde que você faça uma pequena expansão. Se você fizer uma expansão maior, já não consigo fazer com que esse sistema seja conservativo. Tá? Porque aí vai haver o atrito, enfim. Nós vamos ter essa situação meio que ele já passa a ser um processo irreversível. Então, a segunda lei da termodinâmica, nós temos as máquinas térmicas. E o que são máquinas térmicas? Elas produzem a transformação parcial de calor em trabalho, utilizando a substância de trabalho, geralmente operando em processo cíclico. Nós temos aqui uma fonte de calor quente. Tá? Essa fonte de calor quente cede calor para o sistema, esse sistema realiza trabalho e uma parte desse calor cedido, né, recebido, é lançado para fora para um reservatório frio. Tá? Então, quem vai ser o trabalho? Vai ser o calor da fonte quente mais o calor da fonte fria. Tá? Então, a cada ciclo é produzida uma quantidade de trabalho W, né, ou ômega.
Ou seja, a máquina teste significa a seguinte coisa, que eu cedo calor para o sistema, ele me realiza trabalho, mas em compensação ele também tem uma certa perda desse calor. Eu não consigo transformar todo o calor em trabalho. E também eu não consigo realizar trabalho sobre uma máquina e produzir totalmente calor. Isso aqui é dado a segunda lei da termodinâmica. Tá? Agora, será se todo o calor que eu cedo para o sistema, eu consigo transformar, já que eu não consigo transformar todo em trabalho, o quanto que eu consigo realizar trabalho desse calor? Já que eu não posso transformar totalmente, 100%, mas até quanto de calor eu consigo realizar trabalho com menos perda? Então, aí vem o ciclo de Carnot, que diz o seguinte, que nenhuma máquina térmica que opere entre dois reservatórios térmicos dados pode ser mais eficiente do que uma máquina reversível, que opera entre os mesmos dois reservatórios. Ou seja, não existe uma máquina, né, que opere nesses dois reservatórios térmicos que todo calor cedido é transformado em trabalho, que no caso seria uma máquina ideal. A gente sabe que não existe uma máquina ideal. O ideal é somente para se estudar. Então, o ciclo de Carnot, ele trabalha nesses ciclos, que ele faz primeiro uma expansão isotérmica, depois ele parte uma expansão adiabática, depois ele faz uma compressão isotérmica e depois para uma compressão adiabática. O Carnot, ele disse a seguinte coisa, que o rendimento dessa máquina dele, que é uma máquina ideal, né, tá, é igual à variação do calor cedido e o que é perdido dividido pelo calor cedido. Então, esse rendimento aqui, ele é o rendimento de uma máquina ideal, vamos dizer assim, né? Então, nenhuma máquina, na prática, de hoje em dia, ela não opera com rendimento maior do que essa máquina de Carnot. Então, resumindo o que é a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo frio para um corpo mais quente. Isso é impossível. E também é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um corpo e produzir uma quantidade equivalente de energia mecânica. A gente viu, né? A gente sempre vai ter perdas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a entropia e segunda lei da termodinâmica. O que é entropia, né? O que significa essa grandeza, né? Essa grandeza física? É uma grandeza termodinâmica que mensura o grau de reversibilidade do sistema pela ação da temperatura, encontrando-se geralmente associada ao que se denomina por desordem. Não é em senso comum, né? Aquela desordem que a gente diz bagunça, né? De um sistema termodinâmico. Então, se eu tenho essa situação aqui dessa figura, nós temos algumas esferas, né? Elas estão organizadas por cor, né? Elas estão bem organizadas. Quando a gente agita esse pote, o que acontece? As esferas, elas se misturaram, né? Agora, só que é o seguinte, a gente não tem como voltar esse sistema para o estado anterior, né? Então, a gente diz o seguinte, que a entropia do sistema, ela aumentou quando você produziu, quando você agitou esse sistema. E a entropia, ela está relacionada à temperatura, tá? O gás ideal, uma expansão isotérmica, não muda sua energia interna, como a gente viu anteriormente, mas aumenta a sua desordem, uma vez que as moléculas se espalham um volume maior, né? Então, quem vai ser a entropia? A variação de entropia vai ser a variação de calor sobre a temperatura. Tá? E se a gente tratar isso de uma maneira mais geral, nós temos que a entropia é uma integral de dQ sobre T, tá? E a unidade da entropia é Joule por Kelvin. Então, a soma das variações de entropia do sistema e vizinhança em processos irreversíveis cresce, né? E permanece constante para processos reversíveis. Então, se a entropia total do sistema for igual a zero, isso significa que é um processo reversível. Se ele for maior que zero, é um processo irreversível. O assunto teoria cinética dos gases será abordado na segunda parte dessa videoaula, incluindo resoluções de problemas de termodinâmica. Continuemos.